Hoje nós vamos meditar no texto que está em Lucas 7, de 36 a 50, que fala sobre uma mulher reconhecida e denominada de mulher pecadora no texto, que ungiu os pés de Jesus. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com eles. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Nós temos uma história semelhante a esta, onde Maria tem o mesmo gesto, mas é importante, desde já, a gente fazer a diferença. Essa é outra história. São 2 mulheres em épocas e em lugares diferentes, embora ambas tiveram o mesmo gesto. Jesus, então, pelo começo do texto, era convidado naquele lugar. Ele aceitou o convite de um fariseu. E por que será que ele aceitou o convite desse fariseu? Já que eles rejeitavam Jesus, ficavam tramando contra ele. Porque Jesus tinha um olhar e uma perspectiva de que era uma oportunidade de levar mensagem de arrependimento. E ele foi, e ele aceitou aquele convite. Observem que no começo do texto, a expressão eis que uma mulher pecadora, esse eis que demonstra algo súbito, né? Algo que era inesperado. Às vezes a gente fica pensando na nossa rotina, nas nossas casas, mas nós precisamos lembrar como eram as casas daquela época, né? Geralmente tinham pátios antes e quem estava lá de fora enxergava onde estava a mesa, e a mesa não era uma mesa como a nossa, né? Mesa alta com cadeira. Eles se sentavam em almofadas, né? E a mulher, ela é chamada no texto de uma mulher da cidade pecadora. E vejam que Lucas omite o nome dela, a Bíblia não menciona o nome dela. E a gente já aprendeu que não há nada na Bíblia à toa, nada é registrado à toa, e as omissões também não são por acaso, né? Tudo tem um propósito de nos ensinar. A Bíblia também menciona no texto, neste texto, que a mulher, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou
um vaso de alabastro com unguento. Então, essa mulher, ela sabia que Jesus estava ali naquele lugar. Então, a gente pode concluir que ela já sabia quem era Jesus. E ela teve conhecimento de que ele estaria ali. E vejam que ela foi ao encontro de Jesus e levou algo nas suas mãos. Ela não foi de mãos vazias. E certamente esse texto também permite concluirmos que ela sabia que Jesus era mais que um profeta, né? Os fariseus reconheciam que Jesus era um conhecedor, né? Mas um conhecedor com conhecimento questionável. Por isso que eles tentavam o tempo todo armar uma estratégia, né? Para pegar Jesus, para colocar Jesus numa situação difícil. Mas essa mulher sabia quem era Jesus. Pela forma como o texto diz, sabendo que ele estava à mesa, levou um vaso de alabastro com unguento. Às vezes as pessoas confundem achando que o alabastro é o óleo ou o perfume. Não, o alabastro era o material de que era feito aquele vaso, aquele recipiente. E vejam, ela não foi de mãos vazias, ela levou algo, o que permite a gente concluir que essa mulher conhecia a palavra. Lá em Êxodo 23:15 está escrito assim: guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei. Aqui o Senhor falando. Ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saístes do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então, o ter algo nas mãos, levar algo nas mãos, demonstrava gratidão, demonstrava uma oferta de gratidão. E certamente essa mulher, que nós nem sabemos o nome, tinha conhecimento disso. E vejam, ela chegou, ela se aproximou, mas ela ficou por detrás. Naquela época, os servos ficavam atrás dos senhores para servi-los, para obedecer assim que o senhor desse alguma ordem. Então, posicionar-se por detrás era uma atitude de servo. Nós vamos aqui perceber que essa mulher, ela fala muito sem dizer uma palavra. E nós vamos analisar cada aspecto deste cenário que a Bíblia registra, que Lucas registra. Então, ela se posicionou por detrás, sabendo quem era Jesus, indo porque sabia que ele estava ali, e certamente porque ela sabia que ele era além de um profeta, ele era Cristo, o Salvador. Ela também ficou aos seus pés, chorando. Tudo isso o texto nos diz. Ela não simplesmente se posicionou atrás. Ela se lançou aos pés de Jesus, chorando. E esse choro era a oração dela naquele momento. Ela não disse uma palavra. A Bíblia não diz que ela pronunciou qualquer palavra. E esse choro era a sua oração. Uma oração que demonstrava contrição, arrependimento. Ela regava os pés de Jesus com as lágrimas. Naquela época, eles tinham um costume, né? Porque as estradas, os caminhos não eram calçados, eles lavavam os pés, né? Quando chegavam na casa de alguém. E lavar os pés era um serviço considerado humilde. Mas ela não simplesmente lavou os pés de Jesus, ela também enxugava os pés de Jesus com os próprios cabelos. E entre os judeus era uma humilhação sair com os cabelos soltos. E ela não estava se importando com aquilo, ela estava lavando e enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos. E isso demonstrava cuidado, amor por Jesus. E ela foi além. Ela não apenas se posicionou atrás, ela não apenas se rendeu chorando, ela não apenas regou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, nem apenas enxugou os pés de Jesus com os cabelos, mas ela também, diz o texto, beijava os pés de Jesus, o que demonstrava submissão, reconhecimento do senhorio de Jesus. Naquela época, o ósculo significava
respeito, reconhecimento. E ela beijou os pés de Jesus. Mas ela ainda foi além. Ela ungiu os pés de Jesus com aquele unguento que havia dentro do vaso de alabastro. E esse vaso, ele é muito conhecido e era muito usado na época, e ele era selado, fechado na boca, né, na ponta dele, e ele era aberto quebrando o gargalo. Por isso que a gente fala, quebrando o vaso na tua presença. E ao ver isso, aquele fariseu que convidara Jesus, a palavra de Deus diz, ele disse consigo mesmo, ou seja, ele apenas pensou, né? Vamos ver lá o versículo novamente? Veja, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse for o profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele só pensou, mas nós aprendemos, né, que Deus é onisciente. Jesus não precisava de nenhuma informação humana, como ele não precisa. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece. A Lu leu um texto em Salmos que diz que a palavra nem me chegou à boca ainda, e o Senhor já conhece, já sabe qual é. E olha que nós não combinamos qual seria o texto, né, que eu ia ministrar e qual o texto que ela ia ler. Mas veja, ele só pensou. E Jesus se dirigiu a ele e disse, e ele contou uma parábola. Jesus estava sendo recebido naquela casa, então vejam a inteligência de Jesus. Ele sabia exatamente quem a mulher era, ele não precisava de nenhuma informação sobre ela. Sabia o que o fariseu havia pensado, porque a onisciência é um dos atributos de Deus, nós já estudamos isso. Mas a maneira inteligente como Jesus aborda o fariseu, porque ele era o anfitrião. Então, Jesus conta a parábola para que o próprio fariseu entendesse contra ele mesmo o que ele estava fazendo, mas com a delicadeza de não fazer uma reprimenda em público para o seu anfitrião. Vejam, e nós aqui aprendemos com o exemplo de Jesus, que nós podemos exortar, nós podemos ensinar, sem fazer uma reprimenda pública, sem constranger aquele que está sendo objeto da exortação. Então, hoje, ao analisar esse texto bíblico, nós podemos aprender muito com essa mulher que não disse uma palavra, mas ela agiu, e também com o exemplo de Jesus, de como ele tratou aquela situação. Ali ele tinha duas pessoas com posturas completamente diferentes, com posturas completamente contraditórias. De um lado, o fariseu julgando aquela mulher e se julgando melhor do que ela, e do outro lado, uma mulher que, sem dizer nada, adorou o Senhor, demonstrou toda a gratidão que estava no coração dela. Então, esse amor que transbordou da vida desta mulher para um serviço para com Jesus, numa oferta de gratidão, demonstrava que os pecados daquela mulher haviam sido perdoados, havia uma remissão da culpa que aquela mulher sentia pelas suas transgressões passadas. Então, muito provavelmente, aquele choro dela era um choro por lembrar-se das suas transgressões, de arrepender-se daquilo, mas também de gratidão por saber que diante dela estava o Salvador, o Cristo que havia perdoado os pecados dela. E o texto, lá no final, vai nos mostrar isso. E a parábola fala exatamente sobre dois devedores incapazes de quitar a dívida. O texto é claro com relação a isso. Ele menciona dois devedores que não tinham condições de quitar a dívida. Não importava o tamanho da dívida. Uma dívida era pequena, a outra dívida era muito grande, mas nenhum dos dois tinha condições de quitar a dívida. E a nossa situação não é diferente. Nós somos devedores, incapazes de quitar a nossa dívida. Por isso Jesus teve que vir cumprir cabalmente o seu ministério,
pagar, quitar a nossa dívida na cruz, venceu a morte, ressuscitou para que nós tivéssemos a vida eterna, para que nós tivéssemos cancelada a nossa dívida, para que fôssemos justificados através desse acerto de contas lá na cruz, que pesou sobre Jesus. E ele pagou porque nos ama, e nos ama com amor infinito como ele é infinito. Então, veja o contraste entre a conduta do fariseu, que nega e negava naquela época esse desígnio salvador de Jesus, e a mulher que se derramou aos pés dele, sem dizer uma palavra, grata pela salvação que ela tinha obtido. E vejam que uma coisa importante que nós precisamos esclarecer para que não haja confusão, aquela mulher, ela não foi perdoada pelo que ela fez, mas ela fez o que fez porque ela foi perdoada. Percebem? Ela não foi perdoada porque ela se rendeu aos pés de Jesus, porque ela trouxe aquela oferta de gratidão. A palavra diz que ela foi perdoada pela fé. Ela foi salva pela fé. Ela fez o que fez porque ela foi perdoada. Então, a fé desta mulher, no fato de que Cristo era o salvador da vida dela, é que trouxe salvação para a vida dela. Então, há uma sequência ordenada por Deus, e nós já vimos e sabemos que Deus é um Deus de ordem, tanto que ele pôs ordem em meio ao caos e criou as coisas de forma tão harmônica, do nada. Então, essa sequência que é ordenada por Deus diz que primeiro vem o perdão dos nossos pecados, através da aceitação de que Jesus é o único suficiente Salvador das nossas vidas. E a partir disso é que nós demonstramos o amor agradecido do pecador perdoado. Então, esta é a ordem. Por mais que nós sejamos, por mais que nós nos consideremos pessoas piedosas, pessoas devotas, pessoas que cumprem as regras estabelecidas pelo homem, ou mesmo aquelas regras estabelecidas na palavra, por mais que nós nos esforcemos para cumprir tudo isso, nós temos uma dívida impagável. Nós somos pecadores e nós carecemos da obra redentora de Jesus nas nossas vidas. E Jesus certificou isso no final do texto, porque ele diz: a tua fé te salvou. Ele não diz: você foi salvo porque veio aqui, se rendeu, lavou meus pés, enxugou meus pés. Não, ele diz: a tua fé te salvou. E vejam o impacto que tudo isso causou naquela mesa, em todas as pessoas que estavam ali. Porque eles disseram: quem é este que até perdoa pecados? De maneira igual a essa pecadora, assim chamada, né, porque todas nós somos, de maneira igual a essa mulher, nós também podemos fazer muito mais com essa devoção, com essa rendição aos pés de Jesus, do que falando algo. Muitas vezes não é necessário falar absolutamente nada. Aliás, há um ditado que muitos repetem, né? Que as nossas ações falam muito mais alto do que a gente diz. Porque às vezes nós falamos, mas não vivemos. Às vezes nós até pregamos a palavra, mas não vivemos na prática, no dia a dia, este amor que Jesus nos ensinou a praticar. Esse exemplo que ele nos ensina a seguir. Nós precisamos aprender aos pés de Jesus. Nós precisamos demonstrar a nossa gratidão como oferta pelo sacrifício que ele fez por nós. E uma das maneiras de fazermos isso é nos rendermos aos pés de Jesus, orando, demonstrando nossa gratidão por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. E mesmo em meio a situações difíceis, reconhecer que ele é o Senhor das nossas vidas.
que Ele está na condução de todas as coisas e que Ele é o único capaz de fortalecer a nossa vida, de nos fazer andar em segurança. Porque, como eu tenho dito, às vezes as ondas, elas vão crescendo, elas vão ficando grandes, e se nós olharmos para a onda, nós vamos ficar assustados, temerosos. Mas se nós olharmos para o alto, se nós olharmos para o alvo que é Cristo Jesus, Ele vai nos dar a perspectiva correta de toda a situação. Quando o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, essa alegria não é um sentimento. Essa alegria é uma perspectiva transformada pelo poder da palavra do Senhor nas nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Então, que nós possamos aprender com esta história que ficou registrada aqui. Veja que nem o nome dela é registrado. A outra história semelhante, que eu disse que aconteceu em outro lugar, em outra época, ali tem um nome, que é Maria. Esta não, nem menciona o nome. E o que não está na palavra é porque não tem importância. Não tem importância alguma o nome dela. O que é importante aqui é aprendermos com ela a nos rendermos aos pés de Jesus, aprendendo diante dele, aprendendo com a palavra que ele deixou registrada, recebendo de graça a salvação que ele tem para as nossas vidas. Não custa nada. Custou o sacrifício dele na cruz. Para ele custou. Para nós não custa nada, porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço da dívida impagável, como desta parábola que o Senhor Jesus contou. Que nós possamos viver com essa mesma perspectiva, sabendo que só Jesus é o Senhor das nossas vidas e só Ele pode nos dar salvação. E só Ele pode mudar o nosso coração, mesmo diante das situações mais difíceis e mais assustadoras, porque Ele é o Senhor nosso, da igreja e de todos. Que Deus abençoe cada uma de vocês.